Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este salmo, ele possui 3 convicções, e elas vêm intercaladas de descrições acerca da provisão divina. Mas antes de falarmos sobre essas convicções e essas provisões, é importante lembrar que este salmo descreve Deus em seu zelo por seus filhos e filhas, suas ovelhas, o rebanho divino, o rebanho que pertence ao Senhor. Este salmo apresenta Deus, em primeiro lugar, em zelo pelo rebanho, o amor de Deus pelo rebanho, e depois o zelo e o amor de Deus por seu próprio nome. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Guia-me pelas veredas da justiça, o cuidado dele para comigo, por amor do seu nome, o cuidado dele para com o seu próprio nome, honra e caráter. O que significa que para Deus é um compromisso muito sério prover para os seus filhos e filhas. E eu tenho certeza que isto alegra o coração de Deus. Ser o provedor dos seus, e quando os seus filhos e filhas dependem dele para tal provisão, para esta vida e para o porvir. E nesse sentido, então, o Salmo elabora a convicção e apresenta também a provisão do Senhor Deus para com as ovelhas daquele que é o Deus Trino de Israel. E a primeira convicção se encontra no verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A segunda convicção, ela aparece no verso 4 e ela é extraordinária. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E imagine o que é viver o potencial de um dia, como seria um dia se nós tivéssemos essas convicções reafirmadas e experimentadas diariamente. Quão mais extraordinário um dia pode ser. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Depois, uma outra convicção, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então aqui nós temos 3 convicções que marcam a vida de uma pessoa que vive pela fé, e quão maravilhosa é esta vida. Saber, por exemplo, como conclusão do Salmo, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isto nada tem a ver com uma afirmação de si mesmo, uma afirmação arrogante, triunfalista. Isto tem a ver com a evidência de Deus na vida de Davi, na vida do salmista. Como disse, estas convicções, elas vêm intercaladas de providência divina. E são estas providências divinas que fazem com que o salmista tenha estas convicções. Então, as providências aparecem no verso 2 e o verso 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui estão, então, as provisões físicas, emocionais e espirituais na vida do salmista.
Aí você vai para o verso 5 e você encontrará então a segunda descrição de provisão. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não somente para este aspecto existencial, a vida terrena, a vida material, mas a vida espiritual e eterna. A provisão está feita. Diante dos inimigos a mesa está posta, para a eternidade o cálice da salvação transborda. E isto então mostra como o salmista tem condições de viver aquilo que está afirmando. E esta é uma vida que representa e expressa a majestade de Deus em seu cuidado por seu povo. Spurgeon coloca isto em 3 palavras: o cuidado de Deus, aquele que vigia, o ato, a vigilância divina sobre o seu povo, e também a proteção divina. Então o cuidado, o ato de vigiar e a proteção divina sobre o seu povo. E este salmo faz esta afirmação central: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Spurgeon, comentando sobre este salmo, diz que a sombra de uma fera não ataca, a sombra de uma espada não fere, da mesma maneira como a sombra da morte não destrói a vida daquele que crê e está firmado no Deus Trino de Israel, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E assim nós temos que aquele que está em Cristo e tem Jesus Cristo como o bom pastor de sua vida, tem condições de afirmar estas coisas com convicção de alma e com evidência existencial. Ele pode afirmar, ela pode afirmar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essas pessoas podem afirmar com convicção: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque este Deus, ele faz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele faz algo mais. Ele prepara uma mesa na presença, para mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, de tal maneira que o meu cálice transborda. Ou seja, em função da evidência do amor de Deus, que é uma evidência prática, em função da presença dele em minha vida, do zelo dele por mim e por seu próprio nome, eu descanso naquilo que ele é e naquilo que ele faz. E por esta razão o salmista escreve nesses termos tão confortantes. E para terminar, eu creio que um verso muito apropriado para nós seria João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus Cristo fez isto. Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a minha oração é que todos nós possamos encontrar em Cristo a solução para as nossas questões e problemas e dilemas, o conforto em meio a tanta luta, a provisão material, emocional e espiritual, a provisão de salvação de circunstâncias temerosas nessa vida, mas a salvação eterna, que em Cristo tenhamos os nossos pecados perdoados, as nossas vidas reconciliadas com o Pai e seladas para o dia da redenção com o Santo Espírito da promessa. Que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. E agora eu convido você a orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque, além de ser o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Senhor, sendo todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, o Senhor que é infinito, indescritível, o Senhor que é tudo isto e infinitamente mais, ao mesmo tempo é o nosso Pai e aquele que de nós cuida com tanto zelo.
Eu peço, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão, e que neste dia o seu povo possa experimentar a graça e a misericórdia do Senhor, do Supremo, do Sumo Pastor, aquele que veio para nos amar de tal maneira que pudéssemos nele mesmo, em Cristo, encontrarmos a salvação, não somente para esta, mas para a vida eterna. Sê conosco e dá-nos um dia abençoado por estas convicções do Salmo 23 e que possamos desfrutar das suas maravilhosas provisões materiais, emocionais e espirituais para esta vida e para toda a eternidade. É o que nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.